Podem abrir, vão abrindo, vão olhando. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Hoje eu vou desculpar, acho que vocês estão com frio, preguiça, alguma coisa. Mas acho que dá para ser uma mulherada mais animada, né? Dá, né? Dá. Tô sabendo que dá. Sei que mulher é um bicho animado. Então, quem ainda não me conhece? Levanta a mão. Prazer, eu sou a pastora Fofa, vim de Joinville para a gente estar aqui junto. Já algumas vezes temos estado juntas aqui no congresso e é muito bom poder estar aqui. Eu sempre sou grata a Deus por Ele me proporcionar esse tempo de estar com vocês. É muito legal. E a gente vai ficar aqui então hoje, aí a gente volta amanhã. Então, quero fazer já uma propaganda de amanhã à tarde. A gente vai ter uma roda de conversa, com perguntas, com curiosidade. Mulher gosta de falar, então vamos poder falar bastante. E eu gosto muito de estar aqui. E também domingo nós vamos estar aqui. Então, amanhã e domingo. Então, não falte a nenhum desses momentos, porque a palavra ela é contínua. Ela vai acontecendo e a gente vai emendando um tempinho no outro, mas falei, é difícil, né? Então assim, ó, vocês todas se conhecem? Sim, mais ou menos? Então a gente vai fazer uma brincadeira rapidinha pra gente se conhecer, tá? Tu vai dizer teu nome, então a gente vai começar assim, né? Ela vai dizer o nome dela, certo? Só um pouquinho. Chegou a Nair vai dizer o nome. Aí, tu vai dizer o nome da Nair e o teu. Ela vai dizer o da Nair, o teu e o teu. Vocês entenderam? Gente, ó, memória, mulherada. O que anda todo mundo reclamando? Ai, não lembro, já esqueci. Memória, né? Vamos começar pela Nair. A turma aí de trás, treme na base. Vai lá, Nair, bem animada. Teu nome? Ó, ficou fácil. Nair, Sara e Zu. Sai? Sari? Sari. Sari. Todo mundo vai lembrar o nome dela. Aí a gente vai lá naquela ponta. Ela vai dizer essas três mais o dela. Presta atenção, gente. Vai lá. Como é o teu? Eliane. Presta atenção. Prazer, Maura. Aham. Prazer, Renata. Prazer, Charlene. Então, ó, essa foi, hein? E agora? Agora vocês vão ter que ajudar, né? Vamos lá? Vai lá. Começa lá na Nair. Vai lá, Nair. Isso, ajuda, gente.
Isso. Como é o teu? Marli. A Marli acho que é a primeira vez que está vindo no nosso congresso. Então, seja bem-vinda. Ah, vamos lá. Força. E o teu? Rosana. Vamos lá, então. Memória, memória. Ela. Adri. Marli. Fácil, gente. Foi fácil, gente. Foi fácil, né? Aqui nós vamos começar de novo, tá? Que bom, que ruim. Que bom. Estavam tudo preocupada, né? Nem estavam prestando atenção na apresentação, só preocupada em decorar os nomes. Já estavam usando o caderno. Pode começar. Vai. Bem-vinda. Ó, Silvia, valeu. Terezinha. Nunca foi tão útil o bloco de anotação. Vai lá, seja bem-vinda. E o teu? E o teu? Rose, seja bem-vinda, Rose. Começou bem, hein? Vai lá. Ajuda, gente. Terezinha. Como? Lorena. Fácil, bem fácil. Prazer, Jana. Danúbia, ó. Arlete? Bem-vinda, Arlete. Vamos, então. Jéssica. Bem-vinda, Jéssica.
Luciana. Como que Ciana? Leciana. Então, vai lá. Lá no canto. Muito bem. Leciana. E agora? Então vai, elas ajudam, né? Todo mundo ajuda. Uau, hein? E agora? Vai, equipe! Marlete! É isso aí, é isso aí. Vai lá. Oi? E agora? Vai lá. Isso. Uau! E agora, Jéssica? Uau, hein? E agora? Agora a Bruna. E agora? Vai lá. Última. Ah! Então vai, vamos. Vai, já sabe. Silvana. Silvia.
Diane. Todas se apresentaram, faltou a Joana. Ah, a Joana. Sejam todas bem-vindas. Nós começamos esse congresso com muita alegria, expectativa daquilo que Deus vai fazer. É um tema muito ousado, é um tema que nos chama a responsabilidade de dar uma olhadinha para a nossa vida, para dentro de nós. Então, quando nós lançamos um tema que ele diz curadas para servir, ele já traz uma condição. Para ser curada, precisa antes ter sido ferida, machucada. Então, se eu preciso de cura, é porque em algum momento eu fiquei machucada. Então, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho disso. Amanhã a gente vai trabalhar mais profundamente e domingo a gente fecha de um modo bem legal esse tempo que a gente vai ter. Então, é um assunto que eu gosto muito e a gente precisa, primeiramente, colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa expectativa em Deus. Porque quando a gente está numa igreja, a gente está num congresso cristão, a gente tem uma base que vai demarcar toda a nossa vida. E aqui é Jesus, é Deus, é a Bíblia. Então, a nossa base para esse congresso é o que Deus diz sobre nós. É o que a Bíblia fala sobre a nossa vida. Então, a gente precisa sujeitar o nosso coração e a nossa mente a Jesus. Pedir que Ele venha. Então, eu queria convidar você a fechar os teus olhos, aí mesmo onde você está. E pedir que Ele venha sondar a tua mente, o teu coração. Não importa se é a primeira vez que você vem, se você nunca esteve numa igreja. Peça para Jesus, Jesus, sonda o meu coração. Vê se há em mim alguma ferida, alguma dor. Vê se eu estou precisando melhorar em alguma área. Para que eu possa aproveitar esse congresso de uma maneira muito especial. Senhor, nós sujeitamos as nossas vidas a Ti. Oramos e colocamos, assim como já foi feito no início, as nossas vidas diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus que determina a paz sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, neste lugar dando leveza, dando clareza, dando um espírito de alegria. Senhor, vem nesse lugar fazendo as nossas vidas vasos novos. Vem nesse lugar, Senhor, tirando o peso das dores. Senhor, algumas mulheres chegaram aqui hoje cansadas, sobrecarregadas, e não são de tarefas, é do peso da vida. Vem aliviar esse fardo, Senhor. Vem nos dar dias de paz, dias de alegria. Vem curar o nosso coração para que a gente possa Te servir melhor. Nós oramos e colocamos nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? E eu quero usar um versículo que a Bruna, ela colocou a respeito dele, e realmente foi o que falou no meu coração. Você pode anotar, abrir a sua Bíblia em Provérbios 15, no versículo 13. E eu vou ler em várias versões. Se por acaso tiver uma versão diferente aqui, você pode ler também. Provérbios 15, 13 é um texto que nós precisamos revisitar diariamente. Ele era bom estar colado no teu espelho. Era bom que todos os espelhos da tua casa tivessem esse versículo coladinho ali do lado. Ele vai dizer assim, na Bíblia João Ferreira de Almeida, na versão atualizada, vai dizer assim, ó, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A NVI vai dizer, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. A King James vai dizer, a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. E a nova tradução da Almeida, que é a NAA, vai dizer, o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate.
Temos alguma versão diferente ainda no nosso meio? Pode ler, bem alto. O coração contente, eu queria ter anotado esse daí, vou anotar aqui, ó. O coração contente. Então, esse texto está falando que o nosso rosto, ele mostra, ele transparece aquilo que nós temos no nosso coração. E na Bíblia, quando fala em mente, fala em coração, acontece que os gregos acreditavam que nós pensávamos com o coração. Então, ele é muito ligado a coração e mente, ligado às emoções e aos pensamentos. Então, alguns lugares, quando fala mente, está falando do que sentimos. Outros lugares está falando coração e está falando do que nós pensamos. Então, a mente e o coração estão extremamente ligados aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Então, quando o versículo diz que o coração contente, ele vai deixar esse rosto bonito, que o coração feliz vai deixar o rosto bonito, que esse coração, quando ele está feliz, ele ilumina todo o corpo, como diz na King James, faz a gente pensar que o nosso coração, ele pode estar feliz e ele pode estar triste. Se o meu coração está triste, o meu rosto transparece essa tristeza. Se o meu coração está feliz, o meu rosto vai também transparecer essa felicidade. Aí a gente tem hoje uma geração que vive, mas vive nas redes sociais, postando fotos lindas e também vários contornos para esconder o que realmente se tem no rosto. Então, está abatida, faz um contorno, bota um iluminador. Não sou contra a maquiagem, eu só quero que a gente passe da maquiagem para dentro. Que a gente entre lá no coração, né? Então, a gente tem aí esse movimento muito grande hoje de que vamos dar uma tapeada e vamos aparecer na rede social chique, bonita, bela. A gente não tem foto do dia a dia, assim, daquele jeito, né? Aquele. Meu cabelo não é problema, porque eu já acordo com ele assim. Então, pode tirar foto quando eu acordar que eu estou pronta. Mas, às vezes, né? Se pegou um vento, então... Então, nós temos hoje muitos mecanismos que vão tapeando o que está sentindo o nosso coração. Estou falando de coisa, vocês estão entendendo? É isso ou não é? Você está triste, está batido, diz, vou para o trabalho com essa... Olha os ombros, olha os ombros. Vou para o trabalho com essa cara. Não, né? Dá uma ajeitadinha, vai lá e ó. E aí, vai. Imagina que eu vou deixar meu namorado me ver assim, tô acabada. E dá uma tapeadinha. Então, nós temos muitos mecanismos. Quando não, ainda tem os aplicativos das fotos. Vocês conhecem muito bem, né? Eles vão lá e dão toda uma repaginada. Mas a questão é, por que esse coração tem se entristecido? A questão não é o rosto estar sendo maquiado, mas por que esse coração tem se entristecido? Por que a gente vive a maior geração de antidepressivos? Por que nós vivemos uma geração com maior número de suicídio? Por que nós estamos lidando com tanto adoecimento na saúde mental? Essa é a nossa questão. Essa é a nossa questão. Então, para isso, eu vou dar uma pincelada hoje, e amanhã a gente continua, porque o tempo, ele voa, né? A gente podia ter ficado aqui direto, né? Mas vocês vão para casa. E eu vou dar uma pincelada e a gente vai começar a pensar sobre a questão como nós somos machucados. Como que os machucados vão acontecendo na nossa vida. Então, se eu vou chegar a pensar que eu estou precisando de uma cura, é porque houve um machucado na minha vida. E aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Então, eu quero voltar com um ensinamento sobre a nossa infância. Como
começamos a nossa vida e nos tornamos pessoas muitas vezes machucadas. Aí eu quero ir um pouquinho antes, eu quero ir em Gênesis, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós temos duas naturezas. Nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, querendo a gente ou não, a gente nasceu deles. Não tem como mudar. E nós nascemos de Deus, porque nós estamos numa igreja, cremos na Bíblia, cremos na criação. Hoje já é defendido mediante a ciência, os que defendem a evolução, e nós já temos na ciência os que defendem, então, a criação. E nós viemos da criação. Então, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, fez homem e mulher, e colocou coisas em nós. E Ele nos fez seres humanos. Humanos. A Bíblia diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, a gente é tudo parecidinho com Deus. Uma da questão que nós somos parecidos com Deus é que Ele é o Deus criador, que criou todas as coisas. E nós recebemos dEle a criatividade. O brasileiro é mais filho de Deus do que qualquer pessoa, porque o povo criativo, né? A criatividade é uma das características que nos mostra que nós parecemos com o nosso Pai. Então, nós temos um Pai celestial. Se é a primeira vez que você vem num congresso cristão, ou se você não está familiarizado com isso, nós cremos que Deus é o Deus Pai, aquele que nos fez, nos amou e nos gerou. Então, Ele nos amou primeiro. Aí, a gente precisava de uma família para morar, né? Aí Ele emprestou a gente para os nossos pais. Então, Ele colocou a gente numa família para que a gente pudesse ser cuidado e criado por essa família. Então, aí começam os nossos problemas. Então, os nossos problemas começam aí. A gente vem de Deus, dos sonhos de Deus, e a gente vai viver numa família. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo é perfeição. É espiritual, é algo celestial. Então, Deus, quando nos faz, Ele nos faz corpo, alma e espírito. Ele pega a gente, pegou lá Adão, um pouquinho de barro, né? Amassou lá e fez Adão. E quando Ele fez Adão, precisava de alguma coisa, estava um bonequinho de barro, ele precisava do fôlego de vida. Então, soprou sobre a narina dele o fôlego de vida. Então, Adão foi feito corpo, alma e espírito. Eva já foi feita de um modo mais caprichado, da costelinha de Adão, a gente já saiu ganhando uma carninha, né? A gente sai com uma carninha a mais. E Deus nos faz corpo, alma e espírito. Corpo é o corpício que carrega a nossa alma e o nosso espírito. Então, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Você foi feita de Deus. Você foi feita espírito, alma, e aí precisava de um corpo para caber essas coisas, então Deus fez o seu corpo. Então, quando a gente se situa na criação de Deus, Deus me fez, Ele me queria. Metade dos nossos problemas já estão resolvidos aí, né? Então, eu vim de Deus. Ele estava me apoiando. Ele disse, vai, minha filha, desce e conquista, né? Então, quando eu estou com esse princípio, eu entendo que aí eu tenho uma família para morar. Então, primeiro eu nasci num plano espiritual, corpo, alma e espírito. Todo mundo tem espírito, por isso que o espírito, ele deseja se encontrar com o Espírito de Deus. E aí nós fazemos várias tentativas. A gente é um ser curioso e a gente fica tentando várias coisas que venham a saciar esse espírito. Até o dia que a gente encontra Jesus e a gente aceita Jesus, o nosso espírito religa ao Espírito de Deus que nos deu o Espírito. Então, a gente resolve mais um problema da nossa vida. Mas aí a nossa alma precisa ser santificada, precisa ser curada. É na nossa alma que nós somos feridos e que nós precisamos de cura. Então, a alma, a salmista diz, né? Por que te abates, ó minha alma? Então, a alma, ela é o reservatório de todos os nossos sentimentos e as nossas emoções.
É onde a gente sente muito. É onde a gente fica muito triste, é onde a gente fica muito feliz. É onde a gente é tocado por uma música. Às vezes você não tem nada, né? Você só vai menstruar. Aí você escuta uma música e chora, chora, chora. É a música mais linda da sua vida. Outra hora você escuta aquela música e ela não é nada. Porque aí nós temos o nosso corpo, que marca muito das nossas emoções. E aí, estão comigo? Posso continuar? Tá fácil? Vamos mudar então de fase, para ficar um pouquinho mais difícil. Aí, nesse movimento que nós temos na nossa vida, nós temos então um lugar para viver, né? Nós nascemos numa família e nós nascemos peladinhas, né? Peladinha, sem nada na vida, sem roupa, sem dinheiro, sem nada. A gente é um ser totalmente desprovido. Quando eu olho um bebê, eu me comovo muito, porque ele precisa de tudo para viver, de tudo. Se um adulto não fizer por ele, ele não vai sobreviver. Então, nós nascemos necessitados. Nós nascemos com necessidade. Primeira coisa da nossa vida, a gente já nasce necessitando. A gente necessita do outro para todas as coisas. Mas a nossa maior necessidade é de ser amado. Então, você pode ganhar comida, você pode ganhar roupa, você pode ganhar várias coisas. Se não ganhar afeto, vai poder morrer de inanição. Um sentimento de que a comida não dá conta da minha fome. Que fome é essa? Que muitas vezes a alma está querendo saciar. Então, a gente vem ao mundo e precisa de um adulto para cuidar da gente. Só que aí o adulto também é um ser humano. É um ser humano. Que também já foi um bebê. Que também já foi pobrezinho, né, peladinho, sem nada. Que também dependeu de um outro adulto para dar para ele as condições para ele se tornar um ser humano. Esse processo é onde pode acontecer as distorções do amor, as debilidades da nossa vida. Então, a gente vai morar na casa de duas pessoas imperfeitas que também já tiveram distorções de amor. E aí a gente chega em 2019, beirando 2020, e a gente se torna a geração mais doente de toda a humanidade. Então, quando nós nos tornamos humanos, quando a gente nasce numa família, a gente nasce humano, e o humano é o único que precisa, dentro de toda a criação, a gente é o único que precisa fazer alguma coisa para ser humano. Então, a vaca, ela é vaca, né? O que a vaca faz para ser vaca? Ela é vaca. Ela nasceu vaca. O cachorro é cachorro. Ele não precisa fazer nada para você, ele é um cachorro. O gato, o que o gato faz? Né? Ele é um gato. Ele mia, o cachorro late, a vaca dá leite, eles são eles. Agora, nós humanos, nós precisamos ser humanos. O verbo ser nos coloca em ação. Eu preciso me tornar humana, eu preciso ser, eu preciso fazer da minha vida uma vida humana. Senão eu não alcanço os corações. Então, ser humano exige que a gente pense qual é o nome da pessoa que está sentada do meu lado. Será que ela está com os olhos tristes? Ou será que eu nem sei amanhã quem estava sentado do meu lado? A vaca não tem que se preocupar quem está com ela no pasto, ela é vaca. E ainda assim, vocês podem observar, tem uma hora do dia que os animais todos se viram na mesma direção. Vocês já observaram isso? É fantástico. Então, nós precisamos pensar como que nós nos tornamos humanos. Nós nos tornamos humanos fazendo coisas de humanos. A gente se torna humano cuidando um dos outros, amando uns aos outros e tentando suprir essa maior necessidade na nossa vida, que é o amor.
A gente tem um movimento do SUS enorme, dizendo humaniza SUS. Por que que tem que humanizar a saúde pública? Porque perdeu os valores do ser humano. Por que que nós estamos com as máquinas tomando conta de todas as coisas? Porque o ser humano está perdendo valor. E a gente precisa entender assim, ó, e aí é mais difícil a gente entender isso, de que nós somos humanos. Nós não somos máquinas. E a gente está num mundo de tecnologia tão avançado, que a gente acaba se cobrando a mesma produção de uma máquina. A gente acaba se cobrando a mesma agilidade de um celular. A gente acaba se cobrando, por que não me respondeu? Né? Quantos segundos? Nenhum, só enviou. Ainda não respondeu? A gente acaba entrando nessa roda de cobrar da pessoa que está com a gente para que ela seja máquina e não humano. Aí faz todo sentido Charles Chaplin, né? Na época da Revolução Industrial, ele dizendo que sois humanos, não sois máquinas. E nós hoje precisamos entender, nós somos humanos, nós não somos projetos digitais numa plataforma. A gente vive mesmo, né? Pelo menos é para viver, né? Pelo menos é para viver. Então, nós temos 4 fases que vão montar o amor na nossa vida. 4 fases que vão ser fundamentais para a gente receber amor e dar amor. Então, eu quero 4 voluntárias aqui. 4 mulheres que venham aqui na frente. Calma, gente, uma de cada vez, assim é muita, eu não vou conseguir controlar. 4, 4. Vem, Silvia, vem, gravei teu nome. Aqui, uma aqui, uma aqui. A gente precisa ficar nesse raio aqui da mesa. Isso, isso. Tá, vem mais para cá um pouquinho. Isso, isso, isso. Então, essas 4 pessoas vão representar as 4 fases do amor. Como que a gente precisa receber amor, tá? Então, para ela, eu vou dar o nome de cuidar. Ela vai ser o cuidar. Essa daqui vai ser o importar-se. O importar-se. Deixa eu só ver se eu não estou errando, né? Para não ensinar errado, gente. O importar-se. Isso, cuidar, importar-se, isso mesmo. Aí aqui nós vamos ter o compartilhar e o cooperar, tá? Qual é a primeira? Segunda? Terceira? Quarta? Essas 4 fases, elas montam a gente como ser humano. A fase do cuidar. Como é que é o bebê na fase do cuidar? O que o bebê precisa na fase do cuidar? Ele precisa que alguém faça tudo por ele. Não é? Vai trocar fralda, vai dar de mamar, vai cuidar. Então, eu vou dar incumbência para essas 4 neste congresso, que elas vão precisar exercer essas funções. Elas vão escolher uma pessoa e vão exercer isso que elas vão aprender aqui. Então, vai precisar cuidar de alguém, né? Vai precisar cuidar. Aí o cuidar, ele é uma fase que logo ela passa, não é uma fase muito longa. A criança logo já quer começar a fazer as coisas. Aí vem o importar-se. Aí a criança começa a dizer assim, mãe, olha eu. Mãe, olha o que eu fiz. Mãe, olha isso. A criança está dizendo assim, alguém se importa comigo? Alguém se importa? Será que alguém nessa casa se importa comigo? Então, a gente tem aqui a necessidade básica, o primeiro cuidado. Que ele é alimentação, ele é roupa, ele é vestimento e ele é afeto. Ele é quanto essa criança é amada, protegida e cuidada, afetada pelo olhar do adulto. A gente tem a segunda fase que é o importar-se. Quanto que esses adultos que vivem comigo se importam realmente comigo? Estão de olho em mim ou estão de olho na tela do celular? Então, essas 2 fases aqui, elas andam bem juntas. Aí a gente vem para a segunda fase.
Essa segunda fase, ela começa a já criar um pouco de independência, porque ela vai agora compartilhar. Compartilhar é diferente de dividir, gravem isso. Quando eu compartilho, eu dou um pouco do meu para você. E a gente fica ligado nisso, né? Eu compartilhei, eu contei um pouco de mim para você. Quando eu divido, tem uma cisão. Esse é meu e esse é teu. Então, aqui no compartilhar, é a fase que a criança quer ajudar a lavar a louça. Ela quer ajudar a estender a mesa, tirar a mesa, estender a cama. Ela quer estar ali dividindo as coisas, quer contar o que foi na escola. E aí vem o cooperar. O cooperar, a cooperação é uma fase tão importante, porque ela vai entender que o fazer junto não está se falando de uma pessoa, está se falando do que o todo vai ser realizado, é mais importante do que qualquer pessoa separada. Então, nós vamos cooperar para que essa casa fique limpa. Então, a família é mais importante do que a minha vaidade de dizer, ai, não vou ajudar. Não, o cooperar quer fazer junto. Então, essas duas fases, elas andam bem juntas. Vocês estão entendendo? E elas vão fazer isso nesse congresso, né? Elas vão ser pessoas que vão representar. Então, aqui, na primeira fase, elas precisam de um cuidador, de alguém que cuide. Na segunda fase, elas precisam de um companheiro, alguém que acompanhe. Então, vocês duas vão escolher alguém que vai acompanhar vocês. E vocês duas vão escolher alguém que vai cuidar de vocês. Escolha. Uma para nós duas? É, uma para as duas. Bora. Pode fazer. Escolhe aí, gente. Pode. Uma só. Isso. Olha, ela vai ter a incumbência de ajudar elas a cuidar e se importar. Vai ter a incumbência de ajudar elas a se importar e a cuidar. E vocês? A Silvana, né? Silvia e Silvana, pronto. Quem se confundiu no nome, agora já está resolvido. A Silvana vai ser a pessoa que vai ajudar a cooperação e o compartilhar a ter bons olhos, a fazer realmente as tarefas... Pode vir aqui. As tarefas boas aqui nesse congresso. Vocês têm dúvida do que vocês vão fazer? Tem. Então, vocês vão falar comigo sozinho depois, viu? Depois nós vamos combinar, tá? Para elas não saberem. Muito obrigada. Palmas para as meninas. Pode sentar. Vocês estão pegando, né? A fase do cuidar não é só dar comida, calor, contato. Ela é mais. Ela dá comida, ela dá calor humano, ela dá de si para que esse bebê viva. A fase do importar-se, tem um vídeo do Cortella, que é um projeto muito legal, tem no YouTube, ele fala sobre importar-se. Ele diz que importar-se é você pegar alguém e colocar dentro de você. E quando nós estamos muito carentes, e nós estamos dizendo assim, mas ninguém me olha, mas ninguém me vê, nem me elogia. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, me coloca dentro de você. Me diz que eu tenho um lugar. Então, essas fases, elas montam o amor mais genuíno de uma criação, de uma criança, de uma infância. Nós precisamos de alguém que cuide de nós, que se importe com a gente. Precisamos de alguém que nos deixe compartilhar e que conte com a gente para a gente cooperar. O que acontece quando nós somos feridas? Quando essas fases, elas são mal elaboradas na nossa vida.
quando esse amor ele não é executado dessa forma. Então nós ficamos com marcas nessa fase da nossa vida. Então as distorções do amor, ela implica em responder às necessidades imediatas da criança de um modo que, quando adulto, ela vai ser prejudicada. Então, quando eu respondo de uma forma errada a uma necessidade nessas fases, não é a criança que vai sofrer, é o adulto que ela vai ser que vai sofrer. Estão entendendo? É o adulto que vai sofrer. Quando uma criança é traída, alguém age com ela com maldade, combina que vai dar uma coisa e não dá, diz que vai e não vai fazer. Não é essa criança que está sendo ferida, é o adulto que ela vai se tornar que está sendo ferida. Porque quando alguém promete algo para uma criança e não cumpre, ela se torna um adulto inseguro ou um adulto controlador. Por isso que nós estamos falando dessas 4 fases, para a gente entender que tipo de comportamento a gente tem hoje na vida adulta. Quando alguém não se importa com uma criança, aí a gente tem essa próxima geração, um nível terrível de distorção do amor. Quando a criança está lá brincando e os pais estão no celular, o adolescente está lá falando e os pais estão no celular. Essa criança, esse adolescente, muitas vezes a mulher, o marido, estão gritando, por favor, se importa comigo. E está lá vendo vídeo, vendo stories, vendo coisas. Então nós temos essas necessidades básicas na nossa vida. E a distorção disso vai gerar na gente adultos com feridas, adultos com machucaduras. Então a gente não está nem falando aqui das machucaduras nos relacionamentos, e daí a gente vai falar depois. A gente está falando de simplesmente que um mau processo de uma educação infantil já nos leva para sermos adultos feridos. Não exatamente até os 7 anos. Antigamente se acreditava nesse processo que até os 7 anos é formado o nosso caráter. Até os 7 anos é a fase que nós mais recebemos informações. Por isso, essa questão de se formar o caráter. Hoje, com a neuroplasticidade, é marcado que a vida toda nós estamos reeditando e aprendendo. Então, pode ter tido uma infância maravilhosa, perfeita, cumprido os 4 papéis até 7 anos, e lá com 12 anos teve um problema. Aquele problema pode desfigurar todos os 7 anos que foram melhor estabelecidos. Então, é melhor o cuidado nesse período, porque a criança ela é uma esponja. Ela está totalmente aberta para tudo que vai ser colocado. Mas não quer dizer que cuidando desse 7 está garantido. Tem que cuidar a vida toda, né? E aí, a outra situação da neurociência é que o nosso cérebro, a nossa moleira, então, ela se fecha de 23 a 25 anos. Que é o período onde se diria assim, ó, nós vencemos a adolescência. E estamos entrando na vida adulta, quer dizer, a gente amadureceu, o cérebro amadureceu. Então, a gente vive uma geração muito fora das nossas partes realmente biológicas, né? E esse médico que fala sobre esse processo dos 4 cuidados, ele trabalha com a questão das doenças que vêm através do corpo, doenças emocionais que vêm através do corpo, que são somatórias, né? A gente vai somando muitas coisas. E aí o que acontece é que a criança, quando ela está no período de cuidar e de se importar, ela precisa realmente de um cuidador. Ela precisa de alguém que vai cuidar dela, mas que vai estar atento para que ela está mudando de fase. Então, num momento a gente faz tudo, no outro ela já começa a dizer, mamãe, eu sei fazer sozinha. E depois precisa agora do compartilhar e do cooperar, precisa de companheirismo. Precisa de alguém que vá comigo, me deixe errar um pouquinho, mas não me abandone. Me deixa botar a calça virada. Eu vou ver que o zíper não está fechando. Me deixa botar o sapato trocado.
O adolescente, quando está nessa fase do compartilhar e do cooperar, ele quer ajudar com alguma opinião na casa, mas se a mãe é a mãe de tudo, se a casa está toda pronta, ele não tem lugar ali. O único lugar que ele pode mandar é no quarto dele. E aí, muitas mães vão lá e invadem o quarto. E tiram a sujeira. E violentam esse adolescente, tirando o mundo dele. É o único lugar que ele pode estar, é no quarto dele. Então, se tem porta, fecha a porta do quarto, deixa ele morar lá. Então, essas fases, elas são editadas na nossa vida quando crianças. O que acontece? A gente vai revivendo elas. A gente vai revivendo. Aí vem as distorções do amor. Quando eu estou querendo algo de uma fase anterior. Eu já sou adulta. Já era para eu estar cooperando. Aí casou se achando adulta. Casou. Era para estar cooperando. Volta lá na primeira fase e começa a dizer: ele não cuida de mim. Ele não faz o meu café. Ele não faz nada para mim. Ou vai para a segunda fase. Eu faço tudo, meu marido não vê o que eu faço. Tá ali, ó. Por favor, se importe, se importe, se importe. Então, a doença, a machucadura, a ferida, ela se instala na nossa vida porque a gente não está resolvido nessas fases. A gente não está pronto para viver em sociedade. Diz que o mundo é um lugar lindo, ele só é mal habitado. A gente mora nele, a gente é ser humano. Então, quando a gente vem numa fase anterior e quer pedir que essa fase anterior aconteça na nossa vida, é sinal de que alguma ferida está tendo, alguma carência está tendo. Então, quando a esposa começa a pedir muito para o marido, ele não me cuida, ele não me isso, ele não aquilo, não aquilo. Ela está pedindo: mãe, pai, por favor, cuide de mim. Ficou uma brecha lá na minha infância. Eu não fui cuidada, cuida de mim. Quando nós encontramos a nossa vida num estágio dessas 4 fases, e ela está fora da nossa idade, está fora do nosso padrão, a gente precisa pensar o que está acontecendo com a nossa vida. Mas nós não temos uma educação na sociedade que é uma educação emocional. Nós não temos. Então, a gente não aprende isso na escola. A gente vai sofrendo. E é uma chapuletada em cima da outra. E a gente vai tentando buscar resolver isso do jeito que a gente sabe. Casou, brigou, não deu, separa, tenta de novo, namorou 1, namorou 2, namorou 3, não deu. E a gente vai. É acerto e erro, é tentativa, é tentativa. Quando, na realidade, a gente precisava resolver essas fases da nossa vida. A vida ia ficar muito mais fácil. A gente ia amadurecer mais rápido. Então, essa é a nossa parte humana. Por que nós nos ferimos tanto na vida adulta? Desde a adolescência, parece que a gente começa a viver um turbilhão de coisas. É ou não é, gente? Estou falando de coisa estranha ou dá para entender? Vocês estão tão com uma cara assim, ó, que eu fico pensando. Dá para ir assim? Dá? É, viu? Nem te conheço. Eu devia ter uma camiseta assim, nunca nem vi. Né? Então, esse processo é muito legal para a gente pensar, porque vai fazer a gente refletir sobre algumas coisas. No dia a dia, no trabalho, quando a gente quer sempre ser a primeira, quando a gente está disputando com o mundo, quando tu vai para frente do espelho e realmente quer mudar todas as formas do seu rosto, porque esse coração está entristecido, esse coração está em conflito. Alguma coisa dentro desse coração não está legal. E aí a gente precisa entender qual fase eu estou. Qual fase eu estou escorregando. Às vezes no trabalho está numa, com o marido está noutra, às vezes com os filhos. Por que os pais têm tanta dificuldade com o filho? Porque às vezes o pai está lá na fase do cuidar, mas agora ele é o pai. Ele é o pai, e aí começa a disputar com o filho o mesmo cuidado. A mãe fez para mim, não, ela fez para mim também. E começa...
E aí a mulher está na fase do se importar. Meu marido e meu filho, ninguém se importa. Uma frase típica de mulher ferida. Quero ver se eu não tivesse aqui para fazer. Vou te dizer, se você não tiver, vai ter quem faça. Só vou te explicar isso. Vai ter quem faça. Vai ter outra pessoa que vai fazer, sim, vai ter. Sempre vai ter. Né? Mas lá na fase do que se importar, alguém se importe comigo, né? Então tá ali com muita dificuldade de ir para o compartilhar, dificuldade de ir para o cooperar, tá presa ali no que ninguém se importa, né? E aí a gente tem muitos mecanismos hoje que mostram isso, né? Então é o cabelo, que a mulher vai lá, tira assim, e chega em casa e quer que o marido note que o cabelo dela foi cortado. É impressionante. É fantástico isso. Vocês sabem aquela piada, né? Da mulher que sempre ela reclamava que o marido nunca notava que ela arrumava o cabelo, sabem? Vou contar, vocês não vão esquecer. Aí ela reclamava, meu marido nunca nota que eu corto o cabelo. Aí ela estava naquele dia conversando com uma amiga, olha só que coisa. Fui de novo cortar o cabelo, ele nem notou, ele ouviu. E ele disse, já sei, quando ela for de novo, eu vou prestar atenção. Ela disse, fulana, estou saindo do trabalho, vou no cabeleireiro. Aí ele ficou prontinho em casa esperando ela chegar. Quando abriu a porta, ele disse, mulher, que coisa linda! Como tá lindo o teu cabelo! Aí ela olhou para ele assim e disse, por quê? Ele falou assim, você não falou que quando saísse do trabalho você ia no cabeleireiro? Ficou maravilhoso! Ela disse, pois o cabeleireiro estava fechado. Ele se esforçou, mas não deu uma dentro, né? Então, é importante a gente pensar nisso tudo, porque aí voltando para o Criador, e a gente vai encerrar 9h30, voltando para o Criador, que é Deus que nos fez, e Ele nos fez perfeitas, Ele olhou para nós e disse, uau, que linda! Parecida com Deus, da gente é linda. E aí ele criou algo que Colossenses 3,14 diz que é o elo da nossa vida. É o que nos liga. É o que nos move. É o que nos ajuda a pertencer. Que é o vínculo da perfeição, que é o amor. O amor é esse elo, o amor é esse vínculo, o amor é esse ganchinho que a gente vai engatando, engatando, engatando e que vai criando em nós a sensação de pertencimento. Porque se eu não sou amada, então eu não pertenço. E a gente quer pertencer. A gente quer por tudo pertencer. Então a gente bebê, nasceu peladinho, quer pertencer à família. Depois a gente quer pertencer aos colegas, depois a gente quer pertencer à sociedade. Nós queremos pertencer. Então Deus, Ele cria em nós esse elo, isso que liga, que é o amor. E esse amor precisa ser trabalhado nas nossas vidas, por quê? Porque quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com todas as marcas que nós tivemos da nossa educação infantil, com todas as marcas dos nossos relacionamentos, que nem deu tempo de falar aqui agora, mas amanhã vamos falar. E aí a gente chega na igreja, e o que a gente quer? A gente quer que a vida mude. Simples porque eu tenho Jesus, agora vai ser tudo perfeito. A gente volta a idealizar o perfeito. Estão entendendo? A gente volta a imaginar pai e mãe perfeito, vida perfeita, tudo perfeito. Então Jesus, Ele é sim o símbolo da perfeição. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nunca teve briga entre os três. É perfeito isso. E Ele nos dá o amor, que é o vínculo da perfeição. Mas o que acontece é que nós somos pessoas imperfeitas.
Nós somos pessoas feridas, nós somos seres humanos. Então, em Cristo nós encontramos isso, mas em nós não encontramos. E a gente não vive sozinho com Cristo. A gente vive junto. Então, para facilitar a nossa vida, Ele nos deu o elo, o que vai nos ligar, que é o amor. Então, o amor, e aí vários textos diz que Ele nos amou primeiro. Diz que o amor, Ele encobre, Ele cuida para encobrir multidão de pecados. Não é que Ele joga para debaixo do tapete, não. Ele não expõe os nossos pecados. Então, o amor, ele transita nas 4 fases, cuidando da gente. E aí a gente precisa encontrar com esse amor em Cristo, encontrar com esse amor na nossa vida. E entender que a nossa história teve falha, sim. Mesmo nascido na igreja. Mesmo vivendo com as pessoas que foram melhores na nossa vida. Pai e mãe não erra porque quer. Pai e mãe erra porque não sabe fazer diferente. E aí a gente precisa aceitar isso. Puxa, eu passei de fase, fiquei mãe. Eu sabia que eu ia errar, né? Estava na cara que eu ia errar. Claro que a gente tenta errar menos que a outra geração e assim nós vamos melhorando. É ou não é? E quem é avó passa por isso também. Vai passando de fase e vai tentando melhorar. Mas na vida pessoal e na vida íntima, nós precisamos resolver as nossas 4 fases do amor. Precisamos. Porque na vida adulta, a gente está sendo machucado e machucando, são nessas 4 fases do amor. Aí você casa totalmente carente, não vou falar muito que tem homem ouvindo a gente, casa totalmente carente na fase do cuidar e o marido está lá na fase do compartilhar. Vamos dividir as coisas, vamos dividir as contas, não pago tudo sozinho. Tu diz, o quê? Casei para ser cuidada, cadê meu príncipe encantado? A gente tem que ajeitar essas fases aí, né? Então, vocês estão entendendo? Tá bom, né? Não vou perguntar se tá fácil. Porque fácil nem sempre é. Olhar para a gente é um preço, é um custo. Mas é libertador, é fantástico. E a gente vai poder falar disso amanhã. Então eu queria pedir para você, não tenha medo de se ver no espelho. Não tenha medo de se olhar sem maquiagem. Deixa Deus sondar o teu coração, o que tem aí? Quais dessas fases ficou um buraquinho? Ou ficaram mal feitas? Ou na fase foi pulada uma fase? Ou você está carente mesmo nas 4 fases, acabou, é isso. Mas não tenha medo de olhar no espelho. E se você encontrar no espelho um rosto triste, é porque Deus tem alegria para te dar. Em Mateus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Só recebe consolo quem chora. E é gostoso ser consolado, não é? Só que a gente passa pelo choro para ser consolado. Então a gente vai precisar sondar esse coração e ver o que tem aí dentro. E aí você pode sair daqui se perguntando, por que eu sou uma adulta tão insegura? Ou por que sempre os meus relacionamentos estão quebrando? Minhas amigas nunca são de confiança. O meu pai me ensinou assim em casa. Olha que ensinamento fantástico. Minha filha nunca confia em ninguém. Eu lido com isso até hoje. Eu tenho 47 anos. Obrigada, eu sei que não parece. Ele falava, a gente não sabe quem tem uma estrela na testa. Sabe o que ele queria dizer? A gente não sabe quem é um escolhido do bem. Então, nisso, desconfie de todo mundo. Esse era o ensinamento lá em casa. Então, se decepcionou com alguém, não era nem para ter confiado nessa pessoa. E, de certa forma, meu pai me ajudou muito, mais muito, porque eu criei muita resiliência. Eu criei assim, nossa, a vida não foi tão difícil.
Mas, por outro lado, para confiar, também não foi fácil. E ainda não é fácil. Porque nós precisamos uns dos outros, nós não vivemos sozinhos. Então, a questão é, quando criança ferido, adulto deformado. E nós estamos aqui num ministério de adultos, não no ministério infantil. Então, a gente precisa pensar nessas deformações da tua vida hoje. Então, eu não preciso pensar como que eu fui ferida. Eu preciso pensar como eu estou sendo ferida, como eu estou me relacionando no amor. Estão entendendo? Porque aí eu vou chegar lá. Se eu não estou confiando, se eu estou tendo várias situações que se repetem na minha vida, se eu vivo um livro de lamentações, puxa, isso sou eu adulta. Então eu tenho aqui para trás uma história que eu vou precisar revisitar. Nesse congresso a gente tem essa oportunidade. E aí eu quero ler uma frase para vocês, e a gente vai encerrar, que esse horário não me deixa falar mais, né? Então diz assim, ó, o amor é um processo que cresce e continua até a morte. Mas o que muda é a proporção dessas fases. Todas essas fases prosseguem o tempo todo. Mas a distorção está no fato de que uma pessoa busca algo de um estágio anterior. Será que você hoje, nas suas relações, não está buscando algo dos estágios anteriores? Vamos ficar em pé? Queria que você colocasse a mão no seu coração. A gente vai fazer um exercício de respiração. Você vai fechar os olhos, mas bota lá no coração, enfia aí dentro para sentir tocar. E a gente vai respirar bem fundo. Vai puxar aí com o nariz, soltar com a boca. Para esse coração pulsar mesmo, porque você tem vida. Então puxa o ar pelo nariz, inspira. Respira bem fundo, solta pela boca. E puxa esse ar. Isso, e solta. Enquanto você faz isso, relaxa os teus ombros. Respira, sente o teu coração bater. Quero que agora você segure um pouquinho a tua respiração. E aí, quando você puder, você solta ela. Seu coração vai bater um pouquinho mais forte. Isso nos diz que nós temos vida. E enquanto nós temos vida, nós temos possibilidades de cura e de mudanças. Pai, eu quero te agradecer por esse início de congresso. Por saber que o Senhor cuida de nós, tem nos dado vida, saúde, e nos trouxe até aqui para falar no nosso coração. Senhor, cada mulher que está aqui, Deus, eu oro para que tenha uma noite de paz, de descanso, para que possa ficar mais claro aos olhos tudo o que passou na vida, tudo o que está passando, e que possa projetar um futuro melhor. Que a Tua graça esteja em nós, Senhor, nesta noite. Que a Tua paz permaneça na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor nos leve de volta ao lar. E amanhã a gente possa retornar com muita alegria, com muita vida e com o nosso coração pronto para que o Senhor venha nos curar. Senhor, faz do nosso coração um coração curado, restaurado, e nos dá vida com abundância. Que possamos achar alegria no nosso rosto, que vem de um coração transformado. Nós oramos e agradecemos por esse início de congresso, em nome de Jesus. Amém?